Mais um ato de cidadania agradou os moradores de Barra Bonita. José Carlos Loureição nos conta agora um pouco mais sobre o ato criativo de um vizinho que reformou a Mariazinha para organizar o lixo que a população distribuía no local. Bem, sobre a Mariazinha, eu tenho assim muita liberdade de falar, porque a Mariazinha para mim representa o símbolo de um projeto muito ousado do prefeito Antônio Oswaldo de Luca, que na época ele quis colocar sobre os trilhos uma locomotiva que era a Maria Fumaça, que levaria passageiros, turistas daqui da Barra até a nossa vila de Campos Sales. Esse projeto foi audacioso, porque o De Luca sonhava muito com essa parte. Aliás, a administração Antônio Oswaldo de Luca, no qual nós fizemos parte, eu e a dona Cleide, me sinto muito honrado de falar isso, porque acredito que foi uma das administrações mais perfeitas que a Barra teve. Tudo que você fala hoje em dia, o povo responde: no tempo do De Luca foi feito. Entende? Então, o De Luca sonhava então de colocar no antigo trecho entre Barra até Campos Sales, o leito ainda que não era nem desativado, uma locomotiva. Ele trouxe 2 vagões, ele trouxe a locomotiva, e o símbolo foi justamente essa lixeira que ele distribuiu para a cidade inteira, que foi a Mariazinha. Foi o símbolo dessa ousadia, que na época de Luca, vamos comentar direito, na época de Luca foi criticado, foi motivo até de gozação. E hoje tenho certeza absoluta que essas pessoas estão arrependidas de não ter mais essa atração turística que tanto faz falta para a nossa cidade. Mas voltando ao caso do que você perguntou, essa atual Mariazinha que nós estamos falando, é justamente um sinônimo de cidadania. É um exemplo de cidadania. Vocês estão vendo que nós estamos aqui em frente a ela, e nessa esquina da Prudente com Campos Sales, é onde tem um terreno baldio, foi escolhido por unanimidade pela nossa vizinhança para ser colocado o lixo de toda essa vizinhança daqui. E logicamente mal organizado. Existia um tambor, quase nem sempre todo mundo colocava dentro do tambor, fora do tambor e praticamente fora do horário. Nós sabemos perfeitamente que aqui, na rua Campos Sales, o caminhão que recolhe o lixo, ele passa entre 8 e 8h30. 8 e 8h30. 8h05, 8h10, 8h15, mas desse período. Tem gente que coloca o lixo depois das 8h30, 9 horas. Esse lixo só vai ser recolhido no dia seguinte. Veja só. E aos finais de semana, que ao sábado, colocava o lixo depois das 8h30, ele só ia ser recolhido na segunda-feira. Aí a dona Cleide, que está aqui presente, assumiu, por iniciativa própria, fiscalização dessa esquina. Ela varria, ela limpava, ela lavava, ela coordenava o lixo, ela ficava brava com as pessoas que traziam o lixo fora de horário. E o nosso vizinho José Carlos Merquites, mais conhecido por Formigão, ele ficou assim, teve que prestar uma solidariedade para a dona Cleide. E assumiu junto essa fiscalização dessa esquina de coleta de lixo. Ele percebeu que aquele tambor não era propício para isso. E ele tinha, aonde ele tem uma barraca de artesanato na minha cidade, tinha uma Mariazinha em mau estado de conservação. Com um carrinho de pedreiro ele levou o tambor e trouxe a Mariazinha para a casa dele. Como estava em processo de deterioração, ele reformou com o próprio custo, ou o dinheiro dele mesmo, ele comprou as tintas, pintou
E depois, uma noite, chamou a dona Cleide para ver o que ele tinha feito. Ela ficou encantada, emocionada pelo trabalho do Zé Carlos. E chegou à conclusão que devia ser colocada essa Mariazinha aí na esquina, mas com uma organização. Ele faz essa fiscalização porque ele colocou parafusos que não tinha na Mariazinha para suportar os sacos que vão ser colocados no lixo. Quando esse primeiro lixo está cheio, existe um recipiente na frente da Mariazinha que você pode colocar e deixar esse para ser colocado novamente. Toda manhã ele faz esse serviço de coleta, de mudança de saco, recebe os sacos da prefeitura, a prefeitura doou o saco para ele. E depois, o que aconteceu foi o seguinte: toda vez que nós passamos por aqui, nós percebemos que gente tirava fotografia do lixo esparramado. Porque era cachorro, era gente que mexe em lixo, esses andarilhos que quer catar alguma coisa, o mau cheiro, aquele negócio todo. Como existem vários pontos da cidade onde a gente passa. E aqui foi resolvido o problema. Como foi resolvido o problema, a dona Cleide então pediu que fosse até vir um jornal, foi feita uma reportagem com o José Carlos, ele falou a respeito. Se tivesse mais, ele tem certeza absoluta que tem mais Mariazinha no almoxarifado municipal, que ele mesmo se propôs a fazer a reforma, pintar do mesmo jeito, ficou muito bonita, por sinal, teve um bom gosto. Então ele faria isso para ser resolvido o problema do lixo na cidade. Então o que nós queremos dizer para vocês é o seguinte: esse exemplo de cidadania começou primeiramente com a dona Cleide, que ela se autopromoveu fiscalizadora da esquina, porque ela viu o mau cheiro que vinha até aqui para a nossa casa, pessoas que não têm assim uma educação de cidadania para colocar naquela hora. Se você sabe que o caminhão vai passar entre 8 e 8 e meia, vamos colocar o lixo nesse horário. E não deixar para um outro tipo, porque depois não vai ser colocado, vai dar aquele problema. É cachorro que vem fazer aquele estrago tremendo, pessoas que vão fuçar o lixo, fazer isso, fazer aquilo. Então, hoje em dia, em vez de passar as pessoas tirando fotografia do lixo, estão tirando fotografia da Mariazinha. Muitas e muitas vezes nós passamos aí, tem gente tirando fotografia. E muita gente tirando fotografia e levando o exemplo para a cidade deles, não de Barra Bonita, mas levando para a cidade deles. Significa que esse moço, o José Carlos, com a dona Cleide, então eles merecem, assim, ser copiados por outras pessoas aqui, porque se você perguntar, existe solução para o lixo? Eu falo, existe solução. Uma coisa tão simples, uma coisa tão fácil, que demanda, logicamente, um pouco de criatividade, um pouco assim de que tenha paciência para fazer, não é verdade? Mas ele tem. Então, por isso nós estamos parabenizando tanto o José Carlos Merquides, o Formigão, como a dona Cleide, pela iniciativa de reativar a Mariazinha, que era um símbolo que virou um exemplo. Eu acho que tenho certeza absoluta que nós cumprimos o que nós tínhamos na cabeça para falar. Não é verdade? Barra Bonita, então, precisa de mais cidadãos assim, como o exemplo do Formigão. Eu acho que sim. Quando o José Carlos veio aqui, eu assistia ao pronunciamento que ele fez, e ele sabe perfeitamente que um almoxarifado tem mais Mariazinha. Ou não precisa ser mais Mariazinha, pelo menos uma organização para a coleta desse lixo, não é verdade? Porque esse exemplo deve partir dessa esquina para várias. Eu conheço algumas que muita gente fala que desvia daquela esquina pelo mau cheiro, pelo mau estado em que está a conservação da calçada. Então, sirva de exemplo esse daí para que as pessoas também possam fazer
nas suas ruas, a mesma coisa que essas duas pessoas fizeram por nós aqui.